Os moradores de 8 bairros de Cuiabá têm sofrido com falhas no serviço dos Correios. Por exemplo, o extravio de documentos e boletos que não chegam às casas. Para atender às reclamações, um vereador da capital está trabalhando com os demais parlamentares a fim de solucionar o problema. Para falar sobre isso, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o vereador Adilson Levante, do PSB. Bom dia, obrigado pela sua presença ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Eu que agradeço aí a participação aqui. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Gazeta. Inicialmente, eu queria que o senhor falasse do problema. O que vocês, vereadores, detectaram sobre essa questão da entrega de correspondências, volumes por parte dos Correios nesses bairros? Essa reclamação, Antônio, ela já é bem antiga, né? E o que está ocorrendo hoje? Ali na região do Cochipó, eu vou especificar a região onde que eu resido principalmente, que é ali Liberdade, Jardim Liberdade, por exemplo. Levamos essa demanda agora, recentemente, agora para o diretor regional dos Correios aqui em Mato Grosso, Edmilson, e nessa ocasião estava eu, o vereador Arilson e o vereador Azés, e a questão do Liberdade é o seguinte: hoje já existe o CEP no Liberdade, só que a numeração das casas, elas são muito irregular. Ou seja, não tem uma sequência lógica. Exatamente, não tem uma sequência. Outros bairros ainda não existe o CEP. Outra questão também do Brasil 21, que ali faz divisa com Osmar Cabral. O que ele alegou? Apesar ainda, parece que não ter o CEP, ele alegou o seguinte, que lá é numeração. Cabral também é numeração. Então, o carteiro ele tem a dificuldade de localizar até mesmo a rua, devido a ser tudo numeração. No Cabral é 13, lá também tem a rua 13. Então, isso aí são alguns fatores que dificulta muito a entrega das correspondências. Para a gente entender melhor o problema e buscar soluções, de quem que é a responsabilidade disso? Quer dizer, o que se levou a isso? Foi a ausência do poder público, no caso a prefeitura ou até a Câmara de Vereadores, de fazer o abairramento, de cuidar da organização do nome das ruas e inclusive a colocação do CEP depois com os Correios, ou foi uma responsabilidade dos moradores? É um pouco de cada, né? A realidade é a prefeitura e o próprio Correio, né? O que nós levamos para ir lá, para o diretor, para o Edmilson? Você passa para a gente a dificuldade de vocês, ao que nós devemos fazer, né? E nós vamos agir nesse sentido. Inclusive, e aí o senhor está citando esses 8 bairros da região do Cochipó, mas a gente percebe, por exemplo, andando pela cidade, que tem muitas ruas que, se não é o morador que coloca aquela plaquinha na casa com o nome da rua, na esquina, não tem a placa da prefeitura. Quer dizer, isso denuncia a ausência do poder público ali, né, vereador? Você vê eu tenho dificuldade, às vezes, até em localizar o bairro, em alguma região de Cuiabá. Né? Antes de ser vereador mesmo, eu tomei iniciativa lá na região do Del Rey, eu coloquei uma plaquinha, você chegou lá, tá, bem-vindo ao bairro São João del Rei. Você já está se identificando que você está no bairro São João del Rei. Né? É comum você chegar a pessoas lá e às vezes te abordar e perguntar, aonde fica o bairro tal bairro. Né? Se alguém não informar para ele não vai saber, porque não tem uma identificação. E isso porque hoje nós estamos numa era tecnológica que tem localização por GPS e tudo mais, mas mesmo assim há uma dificuldade de entrega de correspondência e de mercadorias. Exatamente. Assim, hoje a secretaria que é responsável por esse setor é a Secretaria de Serviço Urbano. O Serviço Urbano hoje não é só limpeza, é o emplacamento, né, com os nomes das ruas e a numeração também das residência. Nesse sentido, o senhor também já entrou em contato com a Prefeitura de Cuiabá. Qual que é a posição do Poder Executivo? Iremos trabalhar nisso aí com afinco para que a gente solucione esse empecilho aí. Mas aí qual que seria o primeiro passo a fazer? É o Correio, a Prefeitura, Câmara de Vereadores, os moradores? O Correio ficou de nos responder, né, todas essas questões aí, passar para nós por escrito, e em cima disso aí iremos agir. Vereador, tem uma lei, a 5.946 do ano passado, que trata sobre atendimento a idosos que sofreram violência ou maus tratos. Explique para a gente esta legislação. Essa é uma lei de minha autoria, né? É uma lei muito importante, né? Que hoje nós devemos aí cuidar, né, das pessoas idosas, que um dia a gente também vai estar lá nessa categoria de idosos, né? É uma lei bem complexa, né? Inclusive no artigo 6º lá, ela é bem ampla, né? A questão de negligência, né? Você dá medicamento errado para o idoso. Então, são sérios fatores que vai
né, acarretar aí como causa que vai caracterizar aí a negligência contra o idoso. Essa lei obriga estabelecimentos públicos e privados a prestarem atendimento a esse idoso vítima. De que forma que deve ser prestado esse atendimento? Na medida do possível que ocorreu ali algum fator que caracteriza que está na lei, as pessoas ali são responsáveis para, né, fazer o encaminhamento dessa pessoa para os órgãos competentes. O senhor também tem uma proposta aí da obrigatoriedade de divulgação da lista de pacientes que aguardam consultas com especialistas. Isso já é lei, ainda é proposta, projeto de lei? Isso foi a primeira lei minha. Essa lei é de 2013, né? Que ocorre hoje? A gente ouve, né, muita reclamação de pessoas que estão lá há 1 ano, há 2 anos, aguardando por algum procedimento cirúrgico. Né? E essa lei, assim, para que a pessoa possa acompanhar, assim, a partir do momento que você foi atendido, foi encaminhado, para você ter ali uma noção como funciona o sistema, você fazer acompanhamento. Você vai poder ser atendido daqui 90 dias. E você vai acompanhar pela relação. Isso aí pode antecipar ou, às vezes, por algumas outras questões, pode também passar aí os 5 dias ou 10 dias a mais. Né? Porque hoje o que ocorre? Às vezes a pessoa ela tem condições de pagar por um procedimento, né, cirúrgico, mas às vezes ela tem esperança que vai sair rápido. E normalmente é lento esse procedimento. Outra proposta sua na área do transporte coletivo, que acaba com a restrição do tempo para o passageiro fazer integração no mesmo itinerário. Já virou lei? É proposta ainda? E por que dessa sua propositura? Essa lei ela é de 2014 e, infelizmente, até hoje essa lei não está sendo cumprida. Né? Para que a pessoa possa entender e também ajude a cobrar, né, essa lei, como que funciona essa lei? A integração hoje ela é 2h30. Né? E essa lei é para que nesse período de 2h30 não haja restrição. Você possa ir e voltar fazendo integração, indo e voltando. Hoje não permite você fazer o retorno, né? Você embarcou na origem, no Cabral, você veio até no Tijucal, que é um percurso ali de, acho que 3.000 metros. Às vezes você vai numa lotérica, que na região lá ainda não possui lotérica. Você vai lá, você vai retornar dentro do prazo da integração, não permite você fazer a integração. Estamos no ano de eleições municipais. O senhor é vereador, o senhor vai disputar a reeleição para a Câmara Municipal? E ainda mais, uma última pergunta, essa manchete do Jornal A Gazeta aí do pedido de afastamento do presidente Júlio Pinheiro, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Hoje, infelizmente, a imagem da Câmara, ela não conseguiu resgatar a sua imagem, né? Ela é uma imagem muito negativa. Né? Mas eu, na minha atuação, assim, já tenho mais de 10 projetos de lei, né? A gente atua junto à comunidade. Né, participação juntamente com a administração do prefeito. Hoje são mais de 200 quilômetros de asfaltos novos, mais de 250 de recapeamento, o novo Hospital São Benedito, construção do novo pronto-socorro, Parque Tianaí. Vamos inaugurar agora em abril várias escolas novas, inclusive na minha região são 2 que vai ser inaugurada agora em abril. O porto, revitalização do porto, né, Parque das Águas. Então, assim, infelizmente, não vai ser possível fazer tudo, né? Ninguém faz milagre. Hoje você faz mediante receita. E a receita do município, ela é ainda tímida, né? Só foi possível atingir essa meta aí de 200 agora, já foi, e o prefeito pretende chegar a 300, devido a um financiamento junto à Caixa, né, que beneficiou aí 8 bairros. Obrigado, vereador. Eu que agradeço a oportunidade, Antônio.